Boa tarde, caros alunos. Nesta videoaula vamos construir uma interface com formulários através do recurso assistente de formulário para a sua construção e depois para a sua manipulação ou alteração vamos fazê-lo através da vista de estrutura. Bom, então para construir um formulário com recurso ao assistente temos que optar pelo menu criar, depois assistente de formulário. No assistente de formulário temos então que escolher ou uma tabela ou uma consulta para esse formulário. No caso específico vamos escolher uma consulta autores nacionais, portanto vamos aqui esta aba e vamos escolher então a consulta autores nacionais. Uma vez com os autores nacionais aqui dispostos e todos os seus atributos, vamos então escolher quais os atributos que pretendemos visualizar no formulário. Bom, temos a possibilidade de passar um a um, como reparem, com este sinal de maior, ou menor, um a um também, ou então temos a possibilidade de os passar todos de uma vez só, através dos dois sinais de maior, ou eliminar do formulário todos através dos dois sinais de menor. Nós, no caso específico, vamos utilizar os dois sinais de maior e optamos por colocar todos os atributos necessários para esta consulta. Bom, passo seguinte, neste passo vamos escolher então o esquema que desejamos para visualizar o nosso formulário. Temos coluna, tabela, folha de dados e justificado. Vamos optar por coluna, parece o mais interessante, mas cada um poderá escolher aquele que muito bem entender. Seguinte, no caso específico temos que dar um nome ao nosso formulário, portanto reparem que já tem lá autores nacionais, podemos colocar, ou deixamos estar autores nacionais, ou poderão eventualmente colocar outro tipo de informação que desejarem. E podemos então e devemos concluir. Reparem que neste momento vos irá aparecer já o formulário realizado através do assistente, cá está ele. Vamos maximizar e cá está o nosso formulário, como vos tinha dito inicialmente. Então é muito simples com recurso ao assistente. Deverão fazer também agora a mesma coisa para os restantes formulários, nomeadamente os revendedores, nacionalidades e própria coleção. Posso fazer mais um rapidamente para vocês se aperceberem. Eu posso fechar este formulário. Vamos então criar, vamos ao assistente de formulários. Vamos, por exemplo, agora a uma tabela, poderá ser a tabela revendedores ou nacionalidades, o que entenderem, no caso específico revendedores. Vou optar novamente por todos os atributos para o formulário seguinte. Agora podemos optar por outro tipo de esquema, para não ser sempre coluna, por exemplo tabela, e seguinte, e novamente o nome do formulário, ou optam por ficar aquele nome ou darão outro e concluir. Cá está o novo formulário que nós realizamos. Bom, a nível de interface, ou se quiserem a nível de assistente de formulário, está exatamente, ou é exatamente isto que se pretende. Agora sim podemos novamente alterar ou realizar um conjunto de alterações ao formulário. Essas alterações poderão ser feitas através digamos, da estrutura do próprio formulário. Vamos optar novamente por formulários nacionais, vamos abrir o formulário nacionais, cá está, maximizar, e agora vamos para a estrutura. Para a estrutura vamos ali ao menu Base, depois Vista e Vista de Estrutura. Reparem que o formulário possui três áreas distintas, digamos, na sua concepção. O cabeçalho, que é a primeira, depois temos o detalhe e temos o rodapé. O rodapé que se encontra fechado, mas eu posso facilmente abrir o rodapé ou fechar o rodapé. Sempre que tenham interesse ou estes não existam, em cima do detalhe, botão direito do rato, e reparem que têm acesso ao cabeçalho e ao rodapé. Bom, o que é que podemos fazer na estrutura? Podemos fazer imensas coisas, desde selecionar, mover, redimensionar, formatar controlos, enfim, podemos fazer aquilo que muito bem entender. Imaginem que vocês pretendem, por exemplo, redimensionar a área do detalhe aqui deste formulário. É simplesmente, reparem que basta fazer exatamente isto, esticar aqui um bocadinho mais e temos aqui uma área redimensionada que nos irá permitir com certeza colocar outros controlos ou até redimensionar estes próprios controlos, como veem, de uma forma muito simples, através deste redimensionamento. Podemos alterar todos os controlos que aqui se encontram, ou objetos, que é a mesma coisa. Por exemplo, imaginem que vocês teriam interesse em colocar este código
autor de uma forma diferente, formatá-lo de uma forma diferente, então é só clicar em cima dele, ir ali ao menu formatar e uma vez no menu formatar escolher, por exemplo, o preenchimento da forma, poderá eventualmente ser, por exemplo, um azul, ok, este azul que é muito bonito, posso colocar a cor da letra, por exemplo, a branco, vou ali ao A e digo que sim, que quero aqui a branco, quero negrito, e reparem que já está diferente. Aliás, se formos ao menu Base, à vista de formulário, vão reparar que ele está completamente diferente. Ok, vamos voltar para a vista de estrutura, que é aquilo que nos interessa tanto. Reparem que eu posso efetivamente, através da estrutura do formulário, controlar, selecionar, mover, redimensionar, todos estes controles que aqui existem. A mesma coisa se passa que é na área que acabamos de fazer no detalhe, também podemos fazer isto na área que é do cabeçalho, que é do rodapé, ou até acrescentar outros controlos. Vamos imaginar que, por exemplo, no caso até da área de cabeçalho, vocês têm interesse em colocar uma imagem, poderá eventualmente até ser um logótipo. É muito simples, vamos aqui e podemos abrir mais um bocadinho o cabeçalho ou não, podemos redimensionar os objetos que lá já existam. Este aqui, por exemplo, aos nacionais eu quero pôr mais pequenino e coloquei mais pequenino, agora até podia fazer isto, reparem, já está muito mais pequeno o cabeçalho. Aliás, se formos aqui à vista de formulário poderão ver isso facilmente. Voltemos então para a vista de estrutura e vamos então abrir mais um bocadinho para colocar aqui um controle imagem. O controle imagem, os controles encontram-se aqui assim, dispostos, onde diz estrutura, ok, nas ferramentas do formulário tem estrutura, então selecionamos, por exemplo, este aqui, que é a imagem. Ao clicar lá, vou agora aqui abrir, por exemplo, esta parte aqui assim, uma secçãozinha, ok, e vamos colocar então uma imagem, trata das minhas, não interessa nada, imagem, e vamos aqui arranjar uma imagem, por exemplo, pode ser esta do Apache, que é sempre bonita, e cá está ela, e eu posso, ok, agora, aqui. Exatamente, muito bem. Então reparem que temos aqui um logótipo já diferente e temos efetivamente um formulário já com alguma diferença daquele que inicialmente existia. Muito bem, a mesma coisa podemos fazer então para, como sabem, para o próprio rodapé. É só uma questão de abrirmos o rodapé. E aqui assim podemos colocar também outros controles, por exemplo, poderá ser um controle qualquer, até poderá ser eventualmente até um botão para fechar o formulário, é um novo controle. Voltemos aqui à estrutura, selecionamos aqui o botão e abrimos aqui o botãozinho e ele agora diz-nos quais são as operações que pretendemos. É uma operação com operações com o formulário, dizemos que sim, queremos fechar o formulário, então seguinte, aqui assim ou escolhemos um texto para ficar no botão ou então é uma imagem. Ok, reparem que a imagem aqui assim, cá está a imagem, saída ou parar é igual, normalmente eu escolho esta imagem de saída, seguinte, e aqui podemos dar um nome ao próprio botão ou então mantemos o nome que lá está, que é o comando 12 e concluir. Reparem que já está, vou só minimizar um bocadinho mais aqui assim, o rodapé e reparem na diferença, cá está o botão, que eu facilmente se clicar aqui ele vai me dizer ok, quero gravar. E gravando então eu facilmente saio do formulário. Eu não vou fazer já porque ainda vos quero explicar também que temos também a possibilidade de, para além destas modificações, melhorar até um bocadinho a aparência do formulário. Temos aqui alguns temas, reparem aqui assim, que se eu clicar aqui eu posso colocar cores diferentes, melhorar um bocadinho mais os temas. Vejam aquele azul, cá está cá em cima já diferente, ou outros temas que vocês tenham interesse em redimensionar. Por exemplo, este aqui, as letras ficam diferentes, este aqui, enfim, pronto, é uma questão depois de vocês escolherem qual aquele que se adapta melhor ao vosso trabalho e pronto, e correm o formulário. Podemos agora aqui minimizar, se for o caso, abrir mais um bocadinho para ficar um bocadinho mais bonito, e cá está o nosso formulário final daquilo que eu vos queria hoje transmitir. Vamos fechar, vamos gravar e vamos dar por encerrada a nossa sessão ou a nossa videoaula sobre esta parte de formulários. Eu digo que sim, gravou, terminou e cá está, autores nacionais. Se eu clicar novamente ele abre, ok, se fechar, se quiser fechar eu fecho e ponto final. Então tenham um bom dia de trabalho e tudo bom para vocês.